Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma vez, mais um vídeo aqui por esse canal Jesus, o Verbo de Deus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 14, os versos de 3 a 9. Marcos capítulo 14, de 3 a 9. Esse texto diz o seguinte: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando o quiserdes, podeis fazer-lhe o bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, que onde for pregar o Evangelho, em todo o mundo, onde o Evangelho for pregado, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu quero conversar com você essa noite, portanto, acerca do seguinte tema: lições de um jantar em Betânia. E aqui eu quero trazer para você pelo menos 6 lições, 6 verdades acerca desse jantar de Betânia. É importante destacar que dali a 6 dias seria a festa da Páscoa. Então agora Jesus entra na aldeia de Betânia a convite de Simão o leproso para poder participar de um jantar. E ali estava o Simão o leproso, bem como seus discípulos e também Maria. Então de repente Maria entra na casa de Simão, quebra o vaso de alabastro com um preciosíssimo nardo puro e derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus. E das pessoas que estavam ali, provavelmente o discípulo, disse: para que esse desperdício? Poderia vender-se e dar-se aos pobres. E Jesus sai em defesa da mulher e diz: não a molestais, deixai-a, porque ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes, mas a mim nem sempre os tereis. E onde o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado para a memória sua. Então, eu gostaria de pensar com você 6 verdades acerca desse texto. Primeira verdade é que ela fez o seu melhor. A única passagem onde nós encontramos o nome desta pessoa é lá em João capítulo 2. O texto diz que era Maria, irmã de Marta e Lázaro. A mesma Maria que estava aos pés de Jesus para aprender lá em Lucas capítulo 10, quando Marta estava preocupada ali cuidando dos afazeres domésticos. A mesma Maria que estava agora chorando aos pés de Jesus lá em João capítulo 11, quando Lázaro já tinha morrido há 4 dias, é a Maria que agora está aos pés de Jesus para agradecer. E então, ela dá o seu melhor. E que melhor foi esse? Diz o texto que ela quebrou um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Esse perfume era só encontrado nas cordilheiras do Himalaia, ali entre o Tibete e a Índia. Era um perfume que era coletado de um arbusto seco, transportado no lombo de camelos. Ela deu o seu melhor. Em segundo lugar, ela fez sacrificialmente. Observe que ela quebrou no versículo 3, ela quebrou esse vaso com preciso perfume. Esse perfume, irmãos, era guardado apenas para a noite de núpcias, para o casamento. Provavelmente essa mulher devia ter guardado esse perfume para se preparar para o seu casamento, para as bodas. Então agora ela quebra esse perfume e derrama aos pés do Senhor Jesus. Ela fez sacrificialmente. Ela fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, ela o fez apesar da crítica. Observe que no versículo 4 diz que indignaram-se entre si e diziam: para que esse desperdício? Quem está preocupado com crítica está mais preocupado com a opinião alheia do que com a opinião de Jesus.
Essa mulher não se importa com a opinião daqueles que estavam ali. Essa mulher não se importa com as críticas. Ela faz apesar das críticas. E em quarto lugar, ela fez a pessoa certa. O texto diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, no versículo 3. Ela fez para Jesus. Ela fez para a pessoa certa. Ela fez para aquele que era digno de receber. Ela direcionou para Jesus. Ela ofertou a Jesus. Ela agradeceu a Jesus. Ela ofereceu o seu melhor sacrificialmente, apesar das críticas, para a pessoa do Senhor Jesus. Ela fez para a pessoa certa. Em quinto lugar, ela o fez no tempo certo. Observe aqui no versículo 8 que ele diz, o Senhor Jesus diz, ela fez o que pôde, antecipou-me ao ungir-me para a sepultura. Jesus seria morto, ele seria condenado à cruz, ele seria contado entre os ladrões, ele seria cuspido, ele seria vilipendiado, ele seria insultado, ele seria martirizado. Então essa mulher fez no tempo certo, antes da sua morte, ela antecipou-se a ungir para o sepultamento. E aqui eu aprendo uma verdade. Existem coisas nas nossas vidas que ou nós fazemos agora ou não faremos nunca mais. É curioso que quando nós presenciamos um enterro, um funeral, você vê que os defuntos, eles recebem inúmeras coroas de flores e muitas pessoas nem pedem desconto. Eu nunca vi uma pessoa receber tantas flores como um defunto. Mas a pergunta é, será que ele poderia respirar o aroma de algum botão daquela flor? Outra coisa é que um defunto recebe mais elogios em morte do que em vida. E a pergunta é, será que ele ouviu algum desses elogios em vida? Então, é preciso fazer no tempo certo, porque existem coisas que ou nós fazemos agora ou não fazemos nunca mais. As mulheres que seguiam a Jesus e o assistiam com seus bens, seguiam a ele para onde quer que ele fosse. Essas mesmas mulheres, diz lá em Mateus, o capítulo 28, que agora elas se apressam a ungir o corpo de Jesus, mas o túmulo já estava aberto. A pedra já estava rolada. Jesus já tinha ressuscitado. Não adiantava mais, não dava mais tempo, já não era mais necessário. É preciso fazer no tempo certo. Em último lugar, ela o fez com reflexos para a eternidade. Então aqui vamos fazer, vamos então destacar novamente as lições. Em primeiro lugar, ela fez o seu melhor. Em segundo lugar, ela fez sacrificialmente. Em terceiro lugar, ela fez apesar das críticas. Em quarto lugar, ela fez a pessoa certa. Em quinto lugar, ela fez no tempo certo. E em sexto lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Então, após feito essa revisão, eu queria aqui encerrar aqui com o versículo de número 9. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa mulher fez esse ato simbólico e tão maravilhoso, glorioso, que Jesus chega a dizer de boa ação. E agora essa boa ação vai refletir para a eternidade. Vai servir como um reflexo para as futuras gerações. Porque onde for contado o evangelho, será lembrado para a memória sua. Será lembrado como uma mulher que ungiu o corpo do Senhor Jesus para a sepultura. A mulher que antecipou-se a ungir o corpo dele para o sepultamento. E aqui eu pergunto uma coisa para você. Você tem influenciado as futuras gerações? O que você tem feito que vai servir de reflexos para a eternidade? E eu encerro com uma ilustração. David Livingstone, um importante missionário inglês que fez uma missão na África, ele tinha agora partido para o Senhor, ele já tinha falecido. Então a Inglaterra reclama o corpo dele para ser sepultado na Inglaterra. Mas os africanos dizem, o corpo vocês podem levar, mas o coração deles fica na África. E lá na abadia de Westminster, não são o corpo dos reis, não são o corpo dos famosos. O lugar mais visitado em Westminster é o lugar onde foi sepultado o corpo de David Livingstone. E na África tem um seguinte escrito:
para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. E lá na Inglaterra, também na lápide, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Eu quero perguntar para você, você tem feito o seu melhor para Jesus? Você tem feito de forma sacrificialmente? Você tem feito apesar das críticas? Você tem feito para a pessoa certa que é Jesus? Você tem feito no tempo certo? Você tem feito com reflexos para a eternidade? Que nós possamos fazer como esta mulher ali no jantar de Betânia. Dar o nosso melhor para Jesus. Fazer de forma sacrificial. Fazer apesar das críticas. Fazer no tempo certo. Fazer para a pessoa certa. E fazer com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a sermos esta pessoa, assim como essa mulher, que pode dar o seu melhor para Jesus e servir de reflexos para a eternidade. Eu quero, então, neste momento, orar por você. Feche os seus olhos. Deus, lido esse texto e a partir desta compreensão nós te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, fazer em cada um de nós, como esta mulher, um espírito de gratidão, para que nós possamos oferecer o melhor, para que nós possamos oferecer de forma sacrificial, para que nós possamos oferecer apesar das críticas, para que nós possamos oferecer no tempo certo, para que nós possamos oferecer para a pessoa certa e para que nós possamos oferecer com reflexo da eternidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime para ser ou continuar sendo esta pessoa que se deleita e que tem prazer na intimidade de Jesus, aos pés de Jesus e na presença do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Eu peço a você que se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sino de notificações para que você possa ser notificado e receber aí os próximos vídeos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima.